Então vamos lá. Então, olha quanta coisa a gente já falou hoje. Vocês estão saindo daqui com uma rotina da log da Ruiz Active para poder voltar do almoço e achar quem estava bloqueando quem. Vocês estão com uma rotina de queries demorada. Ou seja, se o usuário chegar falando que a query demorou 15 minutos, vocês provam que demorou 1 minuto. Vocês têm a rotina de contadores. Vocês sabem agora que existe um negócio chamado estatística, que tem que ficar atualizado o máximo possível. E agora é o principal. Índice é a coisa mais importante que existe nessa vida para você conseguir fazer uma mágica no banco e melhorar uma query. É um negócio absurdo. Aquele usuário lá que... Lembra, a query do cara estava demorando 1 hora, 1 minuto e 27 segundos e passou a rodar em 1 segundo? Cara, isso acontece direto. Query de 1 hora vai rodar em 1 minuto. Query de 1 minuto vai rodar em 1 segundo. É mágico. Índice é top. Quem aí nunca criou um índice que salvou uma query na vida? Às vezes você nem sabia o que estava fazendo, mas você sabe que salvou aquela query. Tudo isso que a gente está falando é tuning, monitorando performance, o que está lento, o que não está lento. Agora a gente está começando a correr atrás para resolver. Então o log da Ruiz Active e o trace de queries demoradas, a gente está coletando informações e aqui é uma baita forma da gente resolver performance, criando um índice. Desde memória, quando a gente está falando tipo de dados, já é tuning, se criar o tipo de dados correto, mudar um like lá igual já mudaram aí, tudo isso é performance. Qualquer coisa ligada a performance é tuning. Então, como que o índice faz essas mágicas, galera? Eles são armazenados dessa forma aí. Índices no SQL Server, eles ficam em forma de árvore. É uma árvore. Ou seja, como é que funciona isso aí, Fabrício? Não entendi. Árvore, por que fica mais rápido? Vamos lá. Imagina que você tem uma coluna de código. Você criou um índice na coluna de código. O SQL vai montar uma árvore por essa coluna código. Todos os seus códigos menores, isso aqui vai estar ordenado. Então, seus códigos menores vão estar aonde? No início do que a gente chama de nível folha. Então, você tem o root e tem o nível folha. Esse cara é onde estão as suas informações. Então, o SQL, vocês vão ver nos slides, bem fácil para entender o que é esses níveis aqui. Não se preocupe ainda. Mas, resumidamente, como é que a mágica acontece? Esse cara está ordenado. Então o código 1, 2, 3 está na primeira página, o código, sei lá, 10 milhões está na última página. Quando você faz uma busca query código igual a 3, se você não tiver nenhum índice, o que o SQL tem que fazer, galera, para achar esse código igual a 3? Ele vai ter que varrer a tabela toda, procurando 10 milhões de registros, cadê o 3, cadê o 3, cadê o 3? Concorda? Scan, isso se chama scan, lê tudo. Cadê o 3, cadê o 3, cadê o 3? Com o índice, o SQL começa, vai lá no root do índice, cadê o 3? Ah, o 3 está nessa página aqui. Ah, cadê o 3? Ah, o 3 está para cá. Cadê o 3? Ah, o 3 está para cá. Chegou no nível folha, achou o 3. Em 4 leituras, nós achamos o nosso resultado, ao invés de eu ler 10 milhões de registros. É muito mais rápido. É assim que é mágica, é assim que essa query que lia tudo, demorava 1 minuto, passa a rodar em 1 segundo. Porque agora você tem um índice, você tem uma árvore, eu consigo... Cadê o 3? Ah, tá para cá. Cadê o 3? Tá para cá. Cadê o 3? Tá para cá. Achei o 3. Eu vou mostrar 2 slides bem legais com essa visualização aqui, que vocês vão entender muito bem como é que isso funciona. Beleza? Então, a mágica do índice é por quê? Porque ele monta uma árvore com a coluna que você criou, o seu índice. E o índice é o cara que te transforma no herói. Você sai da empresa se achando aí o super-homem. Os usuários fazem aquela cara igual daquele menininho do GIF lá que eu mostrei. What the fuck? Caraca, você é macumbeiro? Como é que você fez isso? Magia? Tá louco? Você é mágico? Não. Você entendeu um pouquinho como é que funciona índice, criou um índice para uma query e a bicha voa.
Aí quando você vai falar de índice, vocês já devem ter ouvido por aí falar de heap, clustered e não clustered, certo? Beleza. Então, vamos rabiscar um pouquinho. Perguntinha de vestibular. O que é um índice cluster? O que é um índice não cluster? Qual a diferença entre eles? O que é uma heap? O que é uma heap? O que é um cluster? O que é um não cluster? Quem sabe dizer isso? Meu objetivo hoje é fazer vocês saírem daqui, pelo menos com um conceito mais formado aí na cabeça de vocês. Uma heap é uma tabela sem índice, mas é sem um determinado índice. É um índice específico. Que uma heap ela pode ter um índice não cluster. Por exemplo, cluster é ordenado fisicamente. Então, o não cluster também é ordenado. A galera foca com esse negócio, com essa questão do cluster é fisicamente ordenado, mas o não cluster também é ordenado. Cluster é a quantidade real de registros daquela coluna primary key. Então, quando você cria uma primary key, automaticamente o SQL cria um índice cluster. Mas eu consigo criar um índice cluster que não é primary key. Então, não é uma relação entre as duas assim, entendeu? Você cria uma primary key, o SQL cria um índice cluster, mas eu posso forçar para criar uma primary key e criar um índice não cluster. Então não é obrigatório os dois estarem juntinhos assim. Só pode ter um cluster por tabela, acertou. Esse conceito aí está certinho. Só podemos ter um índice cluster por tabela e eu vou explicar por quê. Cluster armazena todas as colunas da tabela no índice. Perfeito. Vou explicar isso também. Vocês já deram aí alguns conceitos legais. Agora vamos tentar juntar tudo aqui na minha explicação. Para ver se todo mundo entra aí na mesma página, se todo mundo pega isso. Vamos começar pela heap. O que é uma heap, galera? Dei um create table. Create table. Botei lá umas 3 colunas. Criei uma tabela. Só isso. Não fiz mais nada. Não criei nenhum índice. Criei uma tabela. Alguém falou isso aí. Heap é o quê? Uma tabela sem índice. É uma tabela sem índice, mas é uma tabela sem índice clustered. Esses dois caras aqui, ó, é um ou outro. Ou minha tabela é heap, ou minha tabela é um índice cluster. Por que isso? Então, quando eu crio uma heap, começo a inserir as linhas lá na minha tabela, as páginas ficam lá sem nenhuma estruturação, sem nenhuma ordem. O SQL sabe quais são as páginas das tabelas, mas tipo, não tem nenhuma forma rápida de você buscar um registro numa heap. Você sempre vai ter que ler todas as páginas. Beleza? Essa é uma heap. Criei uma tabela, saí, as páginas ficam lá. Fiz um select where código igual a 5. Não tem nenhum índice até então. O que acontece? O SQL tem que fazer um scan lá, um table scan e procurar todas as colunas. Beleza. Aí, vamos supor que essa minha tabela tem 100 gigas. Aí o Fabrício me ensinou o que é um índice cluster. Aí você vai criar um índice cluster nessa tabela. Vamos supor que sua tabela é código, nome, data de nascimento, salário, cargo. Beleza? Aí você vai criar um índice cluster. Normalmente, não é sempre, mas na maioria dos casos, o índice cluster é lá a coluninha de menor tamanho, que normalmente cresce incremental para nos fragmentar muito. Então eu vou criar um índice cluster em código. O que o SQL vai fazer, galera? Olha a mágica aqui agora. Ele pega essa zona aqui da heap, que não tem nenhuma ordenação, nenhuma bolsa, não consegue fazer nada nela. E o que ela faz? O índice cluster, ele ordena fisicamente os registros. Nesse caso aqui, sim. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a heap, vai montar aquela árvorezinha que a gente viu lá no desenho. Beleza?
pela coluna código. Então os códigos menores vão estar aqui, os códigos maiores vão estar aqui na frente. Aqui é o nível folha, aqui é o root. PK não necessariamente. Eu posso criar um índice cluster sem criar uma PK. Esse cara pode ser duplicado. Beleza? Então não associe sempre cluster com PK. Não existe isso. Agora, se eu criar uma PK em código, automaticamente o SQL vai fazer essa brincadeira que a gente está fazendo aqui em cima. Mas esse cara pode não ser uma PK. Pode se repetir, por exemplo, pode ter código repetido. Legal. Então, olha o que eu fiz. Eu transformei uma heap. Então, essas minhas colunas aqui, ó, estavam armazenadas zoneadamente aqui no meu disco e consumia 100 GB. Quando eu crio uma heap, um índice cluster, o SQL cria uma árvore pela coluna que eu usei para ser o índice cluster. E com isso, as minhas queries em código vão voar. Select, não sei o que, from, tabela, where, código igual a 5. Nesse momento aqui da heap eu tenho que fazer o que, galera? Eu tenho que procurar o 5 em todas essas páginas. Muito lento. Aqui no meu índice cluster, por código, eu desço, cadê o 5? Cadê o 5? Ah, o 5 está aqui nessa página. Eu fiz 3, 4 leituras e acho 5. E qual o tamanho do meu índice cluster? A minha heap tem 100 GB. Seu índice cluster vai dobrar o tamanho do seu espaço? Não vai, galera. Ele simplesmente destrói esse cara aqui. E os seus 100 GB que estavam aqui gastando espaço sem nenhuma ordenação, agora eu tenho 100 GB sendo utilizado bonitinho, estruturado pelo código. Então eu estava gastando 100 GB e nenhuma query era rápida. Agora eu estou gastando os mesmos 100 GB e minhas queries pelo código são rápidas. Olha que interessante isso. Concorda que isso é uma baita de uma melhoria? Estou usando o mesmo espaço, 100 GB. Só que agora eu tenho um grande benefício das consultas em código serem muito rápidas. E qual o custo que eu tive disso? Nenhum. Estou usando 100 GB do mesmo jeito. Viram que legal? Então, heap e clustered é isso. Você tem uma heap, páginas soltas, sem nenhuma ordem, sem nenhuma estrutura. Cria um índice cluster, o negócio fica bonitinho pela coluna que você usar no índice cluster. No índice cluster, o que eu tenho no meu índice cluster, galera? O meu índice cluster não é a minha tabela? O que eu tenho na minha tabela? 5 colunas. Então, essas 5 colunas estão aonde? Estão no meu índice cluster. Em que lugar? No nível folha. As suas 5 colunas estão aqui nesse nível. E o que eu tenho nesses níveis intermediários, Fabrício? Você tem basicamente indicações do seu código. Ah, meu código 5 está para onde? O SQL fala, seu código 5 está para cá. Você não tem a data de nascimento aqui no nível intermediário, você só tem código. Beleza? Eu vou mostrar isso no slide bonitinho. Então, entender essa parte aqui, o que tem no nível intermediário, o que tem no nível folha, lá no slide vocês vão visualizar que não tem como não aprender. Mas já estou adiantando aqui. Então, meu índice cluster é a minha tabela. As minhas 5 colunas estavam aqui, agora estão aqui. Aonde? No nível folha. Se minha tabela tiver 200 colunas, as 200 colunas estão no nível folha. Beleza? O índice cluster é o que? É a sua própria tabela. Por que eu só posso ter um índice cluster? Você vai ter a sua tabela 2 vezes? Não vai. É a sua tabela. E lembra que eu falei? Esses caras aqui é um ou outro. Ou eu tenho uma heap, ou eu tenho um índice cluster. Ou eu tenho um índice cluster, ou eu tenho uma heap. Entendido? Essa parte, heap, cluster. Posso aplicar índice em mais de uma coluna? Pode, nós vamos falar um pouco sobre isso. Como é que eu defino o menor índice para ser um cluster? Eu vou falar sobre isso também. Só pode ter um único campo no índice cluster? Não, nós podemos ter vários. Mas vamos lá. Deixa eu reiniciar aqui a zona.
Então, heap e cluster já entendemos. Agora vamos ficar no cluster. 99% das nossas tabelas vão ter um índice cluster. A heap, ela é mais rápida em casos que a tabela tem trocentos bilhões de insert e não tem muitas consultas. Beleza? Tabela de log, por exemplo, de sistema. Se ela for uma heap, ela pode ajudar na performance. Beleza? Mas tabela de transação aí que você tem que fazer consulta alguma hora, cara, seu ambiente vai ser cluster 99% por vários motivos. O único caso de produção legal em heap é tabela de log que você tem 1 trilhão de insert e faz quase nenhuma busca. Então vamos lá. Código, nome, data, cargo, data de nascimento, salário. Criei um índice cluster por código. Vamos no mais simples primeiro. O índice cluster com uma coluna só, bonitinha. Legal. O que eu tenho no nível folha do meu índice cluster? Quem responde? Esse aqui é o nível folha. O que eu tenho no meu nível folha do índice cluster? Todos os campos da tabela. Todos. Gravem isso, pelo amor de Deus. Isso é obrigatório se sair daqui hoje. Então, se eu tenho 5 colunas, as 5 colunas estão aqui no meu nível folha. Todos os campos. Legal. Beleza, se eu fizer uma query por código, vai ser extremamente rápido. Massa. Mas, Fabrício, cara, e o meu sistema que faz consulta em nome? Eu também busco a data de nascimento. Eu também busco o cargo, quero ver lá quem é DBA, quem é desenvolvedor. De vez em quando também eu faço uma busca lá para ver o salário, quem ganha bem, quem não ganha na minha empresa. E aí, galera? Nesse momento aqui, eu só tenho um índice cluster. Como é que eu procuro um nome igual a Fabrício nessa minha tabela? Eu tenho alguma forma rápida de fazer isso? Se eu procurar um código, show! Vai ser muito rápido. Cadê o código tal? Tá aqui, vai lá, achei. Não tenho, até o momento, nenhuma forma de achar o nome. Então, procurando o nome igual a Fabrício, eu vou ter que vir aqui no nível folha, que é onde eu tenho todas as colunas, e procurar. Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? Não achei, então vem para cá. Cadê o Fabrício? Isso, sei lá, 1 milhão de páginas, se minha tabela for grande. Isso é muito lento, concorda? Full scan. Maldito do scan. Qual a solução para isso? Criar um índice não cluster em nome. Quando eu crio um índice não cluster em nome, o que acontece? O SQL cria aquela árvore mágica, a árvore do Papai Noel aqui, ó. É Natal. Pelo nome. Os nomes que começam com A, olha que interessante esse conceito, ficam aonde? Lá no nível folha, ficam aqui, ordenados. Os nomes lá com W, com as letras maiores, ficam aqui no final. Então, quando você pergunta qual a diferença do índice cluster para o não cluster, a galera fala, o índice cluster é ordenado fisicamente. Cara, o índice não cluster também é ordenado. Por qual coluna? Nesse caso aqui, pelo nome. Beleza? Conseguem ver isso? O índice não cluster também é ordenado, não só o cluster. Aí eu quero fazer uma busca por data de nascimento. O que você vai ter que fazer? Criar um índice não clustered em data de nascimento. Mesmo esquema. As datas mais antigas para cá, as datas mais atuais para cá. Finge que isso aqui é uma árvore agora. Quero procurar os cargos. Você vai criar um índice não cluster em cargo. Quero procurar rápido o salário. Vai ter que ter um índice em salário. Não tem jeito. Para você ter uma busca rápida, você tem que ter um índice. Beleza?
Então, cada índice não cluster desse, galera, ó, isso aqui está separado, ó. É o que? É uma estrutura diferente, é uma árvore diferente, é espaço em disco diferente. Conseguem ver isso? Aqui em cima eu estou gastando 100 gigas. Aqui embaixo você vai gastar espaço. Ou seja, quanto mais índices não cluster... Pô, Fabrício, beleza. Índice é legal pra caramba, vai fazer minha query ficar muito rápida. Mas qual o custo disso? Qual o problema de eu ter 1 milhão de índices na minha tabela? Além de espaço em disco, todo insert, update e delete que eu faço, o que eu tenho que fazer? Fiz um insert. Eu tenho que inserir uma linha nesse cara, tem que inserir uma linha nesse cara, tem que inserir uma linha nesse cara, tem que inserir uma linha nesse cara. Então, um insertzinho virou quantos? Vários. E ele tem que ser inserido ordenado ainda. Tem que inserir aqui, ó, o Fabrício, no índice de nome, tem que cair aqui na página do F. Beleza? Então, pô, genial. Então eu criar um índice para cada coluna da minha tabela. Mais ou menos. Seus insert, update, delete não vai ser muito legal. Beleza? Tem como colocar o where no índice? Tem. Se a gente consegue criar um índice filtrado com o where. É possível. Índice com cluster só para código, então? Não necessariamente. Às vezes é legal você criar um índice cluster em data, por exemplo. Mas a maioria das vezes isso acaba entrando num campo um pouco menor. Por quê? Vamos lá. Qual a dica para criar índice cluster? Vamos lá, galera. Por exemplo, aqui, ó. Foca nesse índice do nome. Fiz um select procurando Fabrício. Select asterisco from where nome igual a Fabrício. Achei o Fabrício, está aqui, ó. Só que a minha query está usando um asterisco. Eu tenho todas as colunas da minha tabela nesse índice não cluster? Não tenho. Ele é um índice menor. Aqui em cima eu tenho tudo. Aqui embaixo eu não tenho todas as 200 colunas que minha query pode ter. Eu tenho um nome. Como é que eu faço então para retornar o asterisco? Achei o nome Fabrício. Olha a diferença aqui agora. O índice cluster é a sua tabela toda, beleza? A ordenação aqui, as páginas, é igualzinho, bonitinho. Qual a primeira diferença entre os dois? O cluster só pode ter um. Então, o índice cluster só pode ter um por tabela. O índice não cluster, tá vendo aqui que eu criei vários? Então, essa é a primeira diferença. Qual a diferença entre o índice cluster e não cluster? Pergunta de prova de certificação ou de entrevista de emprego. Você fala, cara, o índice cluster é a própria tabela. Ele tem todas as colunas da sua tabela e você só pode ter um. Isso aí. Índice não cluster eu posso ter até 999 se você tiver coragem. Beleza? Entendido essa diferença? Índice cluster é a própria tabela. O índice não cluster, não, você cria ele só nas colunas que você quer. Imagina que eu tenho um índice cluster com 200 colunas. Eu quero criar um índice menorzinho, em nome. Eu criei um índice em nome. Vai ser uma estrutura muito menor do que esse cara aqui em cima com 200 colunas, que é o índice cluster. Essa é outra diferença. Então, o índice cluster é um só. Quando você quer fazer outras buscas rápidas, você tem que criar índices não clusters. Mas seguindo no exemplo do Fabrício. Todos possuem nó. Então, vamos chegar nisso aqui agora. É outro conceito obrigatório que vocês têm que saber. Achei o nome Fabrício. Eu não tenho todas as colunas da minha tabela nesse índice aqui.
Como é que eu faço para pegar todas elas? Onde é que estão todas as colunas da minha tabela, galera? Estão no índice cluster nesse caso, ou na heap. Lembra? A minha tabela, ou ela é uma heap, ou ela é um índice cluster. Então aqui embaixo eu só tinha o Fabrício. Como é que eu acho o resto das colunas? Dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui? Todo índice não clustered tem a chave do seu índice cluster duplicado, triplicado, quadruplicado, quintuplicado neles. Ele vai para lá sempre. Seu índice cluster que você colocar aqui automaticamente vai estar no nível folha do seu índice não cluster. Para quê? Quando eu achar o Fabrício aqui embaixo, o desenho já está um pouquinho embolado, eu vou conseguir usar esse código para ir lá em cima achar as outras colunas do Fabrício. Eu tenho um slide que vai mostrar isso bonitinho para vocês. Mas é um conceito extremamente importante vocês saberem isso. O seu índice cluster, seu código aqui, ou a data, ou qualquer coluna que você criar como índice cluster, ele vai parar em todos os seus índices não cluster. Isso, estou gastando espaço aqui, ó. 4 bytes é o inteiro, né? 4 bytes para cada linha, 4 bytes para cada linha, 4 bytes para cada linha. Olha que loucura. Ah, Fabrício, aí vem a recomendação do índice cluster. Eu posso criar um índice cluster composto? Pode. Eu posso criar um índice cluster em nome? Pode. Só que quanto maior for o seu índice cluster, mais espaço maior vai ser todos os outros índices não cluster. Porque esse cara vai parar nos outros índices obrigatoriamente. Sozinho. O SQL que faz isso, você nem olha. Quando você cria aqui create non cluster índice nome, você não viu, mas automaticamente o código foi parar lá dentro. Isso aí, quando a gente cria um índice cluster, a gente especifica uma coluna, ou mais de uma. Beleza? Se você cria uma primary key, automaticamente o SQL escolhe para você essa coluna. Mas, se você está criando uma tabela sem primary key, você pode escolher. Eu quero criar um índice cluster em código, então a sua tabela vai estar ordenada por código. Quando você criar vários índices não clustered, o código vai parar em todas elas. Por isso que é recomendado você ter um índice cluster menor possível. Um inteiro tem o quê? 4 bytes, então ele é pequeno. Um varchar como cluster não é um índice muito legal, que ele pode ficar muito grande. Um índice composto em cluster também não é muito legal, porque você vai ter várias colunas aqui duplicadas, triplicadas. Pegaram esse conceito? Então, coisas que esse garrancho aqui tem a explicar para vocês. Vamos lá, conceitos aí para gravar. Heap, dados bagunçados, sem nenhuma estrutura. Criou um índice cluster, você escolhe uma coluna. No nosso caso aqui eu estou escolhendo código, que é um pouco mais comum. O SQL transforma a zona em uma árvore bonitinha. Tá? Se a minha tabela tem 200 outras colunas, onde é que essas colunas estão? No nosso nível folha. Aqui estão as 200 colunas. Gravem isso. O índice cluster eu tenho todas as colunas da minha tabela. Ela fica estruturada, ordenada, bonitinho pelo código, que é o que você escolheu. Poderia ser o nome, poderia ser a data, mas o código é o mais comum, por isso que eu uso como exemplo. No nível folha você tem todas as 200 colunas. Estou dando um exemplo alto aqui para exagerar, para vocês gravarem melhor. Se eu tenho 200 colunas na tabela, igual o Proteus e outros sistemas aí tem, esses caras estão no seu índice cluster, nível folha. Só que eu faço busca por nome,
por data, por código de produto, por outras trocentas coisas. Então, cada índice não cluster que eu crio é uma árvorezinha totalmente separada, mais espaço em disco, mais I/O para manter isso no insert, update, delete. Beleza? Então, esse é um conceito que vocês têm que aprender, gravar. O meu índice cluster tem todas as colunas da minha tabela, isso fica lá no nível folha. E outro conceito que eu preciso que vocês aprendam hoje já é: esse código aqui vem parar aqui, esse código aqui vem parar aqui, como se fosse um índice composto mesmo. Esse aqui é o código do produto já. Vem parar aqui. Beleza? Então, esse cara é duplicado, triplicado, quadruplicado. Se você tiver 100 índices não cluster, esse código vai estar multiplicado por 100 aqui em consumo de espaço, por exemplo. Olha que loucura. Por isso que quanto menor for esse índice, menos você está gastando de espaço e operações de I/O para manter esse cara. A regra é ser cluster com não cluster, então, 99% dos casos você vai ter cluster com não cluster. Como saber a necessidade de criar índices não cluster? À medida que a gente tem queries. Tá com uma query lenta? Select from tabela where nome igual a Fabrício. A gente vai fazer demo disso. Minha query está lenta. Eu tenho um índice cluster lá em código, por exemplo. Aqui seria uma necessidade de criar um índice não cluster nessa coluna nome para fazer essa busca ficar mais rápida. Paraná, o índice cluster é a tabela toda, mas eu tenho que especificar uma, já respondi. Fabrício, se eu tenho uma coluna, por exemplo, char 1, que é sim ou não? Boa pergunta. Vou filtrar esse campo. Um índice em char 1, sim ou não, vai ser um índice ruim. Imagina que você tem uma coluna FL sexo. Você tem uma coluna código de produto. Quando eu vou fazer uma busca numa árvore de FL, um índice em FL sexo, cara, você consegue filtrar 50% da tabela, beleza? Só que, se a tabela tem 1 milhão de linhas, você achou 500 mil linhas aqui. Então, você tem que fazer um scan nessas 500 outras mil linhas para tentar achar o resto, se você tiver outros filtros. Por exemplo, eu acho que eu tenho um exemplo desse lá no meu slide, vai ficar mais claro para vocês entenderem. O que é melhor, criar um índice por sexo ou por código do produto? FL sexo ou código do produto? Você criando um índice numa coluna mais selecionável, eu tenho um produto diferente para cada 1 milhão, então eu acho esse cara muito rápido. Eu tenho 500 mil caras que é masculino, 500 mil caras que é feminino. Então você vai achar isso muito lento. Então o índice em código do produto é muito mais rápido que o índice em FL sexo. Eu tenho uma query de exemplo lá no HIP, é uma tabela sem índice. Tá certo isso? Só preciso complementar uma coisa. HIP é uma tabela sem índice clustered. Beleza? É um ou outro. Só que eu posso criar índices não cluster, eu vou mostrar também nos slides, em cima de uma HIP. Então eu posso ter índice não cluster em cima de uma HIP. Ok? Mais detalhes a gente vai ver no slide. Estou só adiantando as explicações com os meus garranchos. Então, uma HIP é uma tabela sem índice. Alguém falou isso lá no primeiro momento que eu perguntei. Não. Eu posso ter uma HIP, ela não é um índice cluster, mas eu posso ter trocentos índices não cluster em uma tabela que é HIP, por exemplo. Então, HIP é uma tabela sem índice cluster. Grava esses dois. Esses dois é um ou outro.
Esse cara aqui de baixo, o não cluster, ele é gente boa, ele fala com esse e fala com esse sem problema nenhum. Agora, esses dois aqui que não se fala, é um ou outro. Não tem como você querer ter os dois. Gravaram isso? É simples assim. Ou é heap ou é cluster. E o não cluster não. Você pode ter vários não cluster para o heap ou para esse cara aqui de cima. Por quê? Isso daqui é sua tabela. Ou um ou outro. Esses caras são sua tabela. Ele tem todas as 200 colunas da sua tabela. Esse cara aqui de baixo não. São várias estruturas separadas da sua tabela. Por isso que ele é indiferente se é heap ou se é cluster. São estruturas completamente separadas da sua tabela. Beleza? Entendido? Campo pecado tipo guide é ruim. Por que é ruim a guide? Porque o guide é 16 bytes. O inteiro são 4 bytes. Você pega 16 bytes e manda aqui para baixo para cada um dos seus 15, 20 índices não cluster. É um espaço muito maior do que você mandar os 4 bytes. Esse é um dos motivos que o guide é ruim. Beleza? Mas quem tem replicação merge, por exemplo, é obrigado a usar guide, não tem para onde correr. Agora, tem gente que escolhe guide por outros motivos. Aí tem que entender, mas o int com certeza é melhor do que o guide. Principalmente se você insere o guide tipo valores aleatórios toda hora, que aí o índice, seu índice vai ficar completamente fragmentado, seu índice cluster. Beleza? Começaram a entender os conceitos? Heap, cluster é um ou outro, esses caras são suas tabelas. O não cluster são várias estruturas separadas por nome, por data, por trocentas colunas, espaços completamente gastando espaços a mais em disco para manter isso. Um insert, você tem que inserir no cluster, inserir em todos os seus índices não cluster. Beleza? Estou começando a introduzir esses conceitos em vocês. O índice cluster tem todas as colunas, o não cluster não, tem só a coluninha que você especificar para ele. Você pode botar várias colunas no seu índice não cluster. Só que se aqui em cima for código, esse código está duplicado aqui, esse código está duplicado aqui, está aqui. Isso também é muito interessante você gravar. Fabrício, beleza, entendi, mas ainda não está muito claro para mim. Esses slides aqui vão clarear tudo para vocês. Esses dois slidezinhos aqui, vocês vão entender perfeitamente como é que funciona esse negócio de índice cluster, índice não cluster e como é que a gente usa isso em consultas, beleza? Agora, esses conceitozinhos aqui de heap, cluster e não cluster, você ouve 1000 explicações, mas você ainda fica com dúvida. Espero que esses meus desenhozinhos aqui de separar heap do cluster e do não cluster aqui embaixo possam ter começado a organizar isso na cabeça de vocês. Com os slides da próxima aula e com as demos, espero que isso vai ficar bem fixo. Índice é fundamental, vocês têm que aprender, entender, para fazer prova de certificação, para fazer entrevista de emprego para DBA ou para desenvolvedor. Um desenvolvedor tem que saber como é que o índice funciona para poder fazer as queries melhores. Vocês vão ser um desenvolvedor bem mais diferenciados no mercado se vocês entenderem como é que vocês estão fazendo as suas queries. Como é que vocês estão fazendo um select para botar no sistema de vocês, beleza?